que temos por trás um argumento correto, como definimos em cálculo proposicional, ou seja, que sempre que as premissas são verdadeiras, a conclusão também é verdadeira, não é? Isso é que é ter um argumento correto. Se as minhas premissas são verdadeiras, a conclusão também é verdadeira. O que é exatamente a mesma coisa que dizer que a conjunção das premissas implica a conclusão, é uma tautologia. Nunca fica falso. Portanto, é uma tautologia. Ok, então, isto, por trás de cada uma destas regras está um argumento correto. Mas, quando fazemos provas formais, as regras do jogo são, eu não estou a usar o lado semântico, não estou a pensar no verdadeiro e no falso, tenho estas regras. Claro que por trás pensamos sempre um pouco, visto que o nosso cérebro está efetivamente habituado a pensar em termos de verdadeiro e falso, isso está sempre por trás. Mas usamos as regras, vamos à tabela, usamos as regras que estão na tabela e uma prova formal é uma sequência de fórmulas bem formadas que ou são premissas ou são conclusões que eu tiro das fórmulas bem formadas anteriores através destas regras. Ora bem, por exemplo, nós temos aqui uma regra muito importante que é o modus ponens, não é? Esta aqui, são todas importantes, mas esta é muito especial. Modus ponens, que diz que se eu tiver A e se eu tiver A implica B, então concluo B. Esta neste momento já devem saber bem, sem sequer precisarem de consultar a tabela, chama-se modus ponens e é apenas isto. Tenho A implica B, logo B. Ora bem, então, a última demonstração formal que vimos no último dia foi esta. E agora que nos lembramos ainda da regra modus ponens, e que é a única que se usa aqui nesta prova, é fácil seguir o que estamos a fazer, porque, então, quais são as minhas premissas? São esta, e esta, e esta. Tenho 3 premissas. Portanto, tenho A implica, B implica C, tenho A implica B e tenho A. E quero concluir C. Portanto, como é que isto se desenrolou? As primeiras 3 são simplesmente as premissas, pronto. Colocámos ali as premissas no início, não é obrigatório colocá-las todas no início, ou colocá-las todas sequer, porque eu posso ter muitas premissas e nem as usar todas, não é? Pronto, muitas vezes vão ver que nos exercícios vamos usar as premissas todas, porque enfim puseram-se lá premissas que vão ser mesmo necessárias, mas nada obriga a que eu tenha mais premissas do que eu preciso, não é? Portanto, não tenho que as usar todas, não é obrigatório. Ora bem, então, depois, o que é que fizemos? Eu tenho aqui A e tenho A implica B, então, por modus ponens, concluo B. Ora, foi o que fizemos aqui. Portanto, no 4 tenho B, o que é que eu usei? Modus ponens, o 2 e o 3. Pronto, tenho a fórmula bem formada seguinte e tenho a explicação para poder pôr ali aquela fórmula bem formada. Depois, por outro lado, usamos outra vez o A e usamos esta premissa, A implica B implica C, e usando novamente modus ponens, concluímos B implica C, não é? Portanto, o que é que eu tinha agora? O que é que eu tinha agora no que estamos a fazer no fim? Tenho A implica B implica C, então, usando modus ponens, concluo outra vez B implica C. Portanto, está lá B implica C, usando modus ponens, usando o 1 e usando o 3. E, finalmente, tenho ali Finalmente, portanto, já chegámos ali. Agora tenho aqui o B e tenho o B implica C, posso usar outra vez modus ponens e concluo C. Portanto, usei modus ponens, o 4 e o 5. Pronto. Portanto, isto é que é uma prova formal. Fizemos então aqui uma prova formal disto, não é? Ok.
temos aqui uma prova formal. Ora bem, o que é que nós pretendemos com isto tudo? Ora, vamos cá ver. Ora, o que é que nós pretendemos com isto tudo? Nós já vimos que em todas as regras que temos ali, por exemplo, vamos supor que eu tenho A, qualquer coisa, o A aqui é uma forma bem formada qualquer, não é? Mas o que vai acontecer é que se eu tiver A1, A2, AN, daqui concluo B, tendo em conta, não é difícil ver que, tendo em conta que todas as nossas regras da tabela têm por trás um argumento correto, ou seja, não é? Quando dizemos que é um argumento correto, escrevemos este símbolo, para nos referirmos ao significado, aos significados, é um argumento correto. Portanto, tendo em conta que por trás daquela regra estão sempre argumentos corretos, não é difícil ver que quando faço uma demonstração formal, uma prova formal, a conclusão que eu tiro, portanto, aquela conclusão, neste caso, por exemplo, se eu puser aqui, isto que eu tenho aqui é um argumento correto. Posso pôr aquele símbolo que está certo. Porquê? Porque eu pego destas premissas e digo assim, se estas 3 premissas forem verdadeiras, então aplico a regra modus ponens e, como eu sei que por trás tem o argumento correto, o B é verdadeiro. Mas agora volto a aplicar outra regra, portanto, mas agora tenho já estas 4 coisas e aplico outra regra que é legítima e então, se essas 4 coisas são verdadeiras, esta aqui também, e por aí fora. Concluindo, quando eu faço uma demonstração formal, como fizemos aqui, eu tenho a certeza absoluta que obtenho, portanto, se eu tiver isto, se eu fizer uma demonstração formal, então, de certeza absoluta que eu tenho um argumento correto. Tendo em conta a maneira como nós fizemos as coisas, tendo em conta que todas aquelas regras têm por trás um argumento correto. Ora, mas agora põe-se a questão ao contrário. Agora põe-se a questão ao contrário. Isto aqui é fácil de ver, pensando um bocadinho na forma como fizemos as coisas, que isto acontece realmente. Mas agora põe-se a questão ao contrário. Será que se eu tiver isto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer, se eu tiver um argumento correto, consigo arranjar uma demonstração formal? É esta a questão que está por trás disto. Ora bem, pronto, nós não vamos, claro que aqui a questão é mais complexa, a partir de um argumento correto, construir realmente, ver que por trás há uma demonstração formal, nem sempre é simples, nem sempre é um exercício simples, simples como aquele que está verde, é mais complexo. Mas o que eu vos posso dizer é assim, a resposta é sim, mas para isso preciso de uma regra nova, que é um bocadinho mais complicada e que é a última que vamos aprender para ficarmos aqui com a forma de ter equivalência entre os dois símbolos. Portanto, para conseguir isto, precisamos de mais uma regra. E depois, sim, depois de termos essa regra, que vamos aprender, já temos, efetivamente, um sistema, que vamos ver que lhe vamos chamar um sistema formal, onde realmente eu tenho uma prova
formal nesse sistema se e só se lhe corresponder um argumento correto. Ou seja, vou ter a equivalência, digamos assim, este acontece se e só se este acontecer. É isso que vamos ter se lhe acrescentar a nova regra. Pronto, então vamos aprender essa regra. Para isso vou primeiro mostrar aqui uma propriedade que é fácil de concluir, que é esta proposição. Então é assim, ora vamos lá ver o que é que aqui diz. Esta proposição agora fala do lado da semântica, não é? Do verdadeiro e do falso, porque está a trabalhar com argumentos corretos. Diz assim, sejam A, B, A1, A2, AN, fórmulas bem formadas. Pronto. Tudo isto são fórmulas bem formadas, não me interessa saber agora quais, são mas quaisquer. E agora, o que esta proposição diz é assim, se eu tiver que isto é um argumento correto, não é? Portanto, se de A1, A2, AN, A, eu concluo B, no sentido de argumento correto, então também é verdade que de A1, A2, AN, eu concluo A implica B. Olha, é muito fácil mostrar que isto é verdadeiro. Aliás, este se então não é apenas um se então, é um se e só se, embora nos interesse aqui mais agora o se então, isto é se e só se. Na verdade, o argumento de cima é correto, se e só se o de baixo for também. E é muito fácil mostrar isso, porque reparem, o que é que eu sei? O que é que eu sei? Vamos chamar a este 1 e vamos chamar a este 2. O que é que eu sei? Eu sei que 1 significa o quê? Se só se. Pronto, o que é que isto significa? Por aqui, 2 pontos. O que é que significa? Sempre que A1, A2, AN, A são verdadeiros, são verdadeiras, portanto, no sentido que eu tenho átomos, não é? Tenho ali fórmulas bem formadas, portanto, tenho átomos, aqueles átomos P, Q, R, S, e depois tenho, por exemplo, P e Q, P e não R, coisas assim, não é? O que são aqueles A1, A2, AN, são esse tipo de fórmulas bem formadas, e essas fórmulas bem formadas têm átomos. Ora, sempre que A1, A2, AN, A tomam o valor de verdade, portanto, com certo valor dos átomos, também B é verdadeiro. Isto quer dizer ser um argumento correto, porque isto é que garante que a tal conjunção das premissas implica a conclusão, é uma tautologia. Ora bem, e o que é que significa o 2? O que é que significa o 2? Então, o 2 significa sempre que A1, A2, AN são verdadeiros, também. Agora, o que é que eu ia dizer? Também A implica B é verdadeiro, não é? Ora, também A implica B é verdadeiro. Mas o que é que significa este também A implica B é verdadeiro? O que isto significa é, se A é verdadeiro, então B é verdadeiro. Olha, agora vamos lá ver o que é que eu escrevi em baixo. Em baixo, este 2, no fundo, o que diz é assim, sempre que A1, A2, AN são verdadeiros, se A é verdadeiro, então B é verdadeiro. Ora, dizer isto que está no 2 é exatamente dizer o que está no 1. Portanto, é óbvio que o argumento de cima é correto, se só se o de baixo é correto. Porque, ao fim e ao cabo, o que estamos a dar conta é que o de baixo acaba por significar que sempre que o A1, A2, AN e o A são verdadeiros, então o B tem de ser verdadeiro. Pronto. Portanto, não há dúvida nenhuma que isto se verifica. Portanto, sempre que o argumento 1 é correto, então o segundo argumento é correto. Ora bem, se assim é, então, se nós queremos que os dois símbolos
se nós queremos que este símbolo, e este símbolo se equivalem, né? Se equivalam. Se nós queremos isso, portanto, se queremos que um aconteça sempre que o outro acontece, se nós queremos que um sempre que o outro acontece, então temos que ter, digamos que também, quando eu conseguir fazer uma prova formal de 1, também tenho que conseguir fazer uma prova formal de 2, não é? Que é para isto tudo funcionar de forma equivalente. Ora bem, só que com as regras que nós temos, isto nem sempre é possível. Falta-nos uma regra. A regra vai-nos exatamente dar o que falta, que é isto. O que a regra nos vai dar é que quando eu tenho uma conclusão como a de cima, então posso concluir a de baixo. Portanto, é o que está aqui dito. Falta uma regra que permita substituir este por este, ou seja, falta-nos isto. Ora, isto que em alguns sistemas formais acaba por sair, por exemplo, a que vamos dar uma olhadela daqui a pouco só por uma questão de vermos que há muitas coisas e nós só estamos a estudar uma delas, naquilo que se chama o sistema Hilbert, isto consegue-se tirar sem se impor como regra. Ora bem, mas que é conhecido por teorema da dedução. De maneira que nós vamos lhe chamar a regra do teorema da dedução, abreviadamente TD. Portanto, é a nossa regra TD. Ora bem, como é que eu vou usar esta regra? É isso que nós vamos ver, porque esta regra não é bem uma regra como as outras que estão na outra tabela, é um bocadinho diferente. Portanto, o que nós agora vamos ver é como é que usamos esta regra numa demonstração formal. Ora bem, então cá temos a regra do teorema da dedução. Se de A1, A2, AN, A deduzimos B, então deduzimos também aquele. Bem, nós podemos usar esta regra de uma forma imediata quando é no final, por exemplo. Eu posso usar esta regra e antes de irmos, porque há duas coisas. Eu posso usar esta regra imediatamente em determinadas situações, assim diretamente como está aqui, não é? O que nós vamos ver é que também a podemos usar mesmo dentro da demonstração formal e para isso é que temos depois de ver como. Mas, usando esta regra, reparem, eu posso ir aqui atrás ao que fizemos há bocadinho, tem aqui esta demonstração e vou aqui, se eu pegar na demonstração com que começámos, que foi esta. Ora, vamos ver aqui uma coisa, antes de irmos ver como é que usamos esta regra nas demonstrações formais, vamos ver aqui o seguinte. O que é que nós provamos? Nós provamos aqui, ora vamos ver aqui o seguinte. Nós temos isto, não é isto que eu queria. Portanto, nós temos... Nós temos isto, que já provamos, não é? Está aqui a demonstração. Ora, agora vamos ver... Ora bem. Bem, pronto, estou aqui só com um problema técnico, não sei porquê. Só um bocadinho.
Eu quero mostrar aqui já uma aplicação que é importante. Eu tenho esta conclusão que já tiramos, fizemos uma prova, e quero mostrar aqui uma aplicação direta do teorema da dedução, antes de irmos para o seu uso nas provas formais. Bem, olha, vamos lá ver isto assim. Vou escrevê-lo aqui, por alguma razão não estou a conseguir fazer o que quero, mas vou escrever aqui assim. Portanto, nós tínhamos ali A implica B implica C, A implica B, A e daqui do C. Ora, era isto que nós tínhamos. Portanto, já mostramos que isto se verifica, ok? Portanto, isto já está mostrado. Agora, vamos usar aqui o teorema da dedução, a nossa regra, e o que é que podemos fazer com isto? Por TD, obtemos, portanto, aplicando a regra TD, obtemos que, então, eu posso pegar numa das premissas, que é o A, passá-lo para a frente, a implicar a conclusão, que é isto que me diz o teorema da dedução. E agora, portanto, conclui que o que está em baixo também é verdadeiro. E agora, também ainda posso fazer mais que isto. Eu posso pegar nisto e posso agora pegar nesta premissa que está aqui, A implica B, A implica C. Portanto, como no fundo só tivemos que usar o teorema da dedução no final, na parte final, eu posso fazer assim. Já tenho aquele resultado de cima e agora aplico duas vezes o teorema da dedução e obtenho isto. Daqui a pouco vamos ver como podemos chegar à mesma conclusão fazendo uma prova formal direitinha desde o início até ao fim para provar esta última coisa em que na própria prova formal metemos o teorema da dedução da forma que o vamos fazer dentro de uma prova formal. Ora bem, então depois de vermos aqui como é que ele se aplica, assim, quando está podemos fazer isto se realmente for uma passagem direta do que eu tenho lá em cima para baixo, passando uma das premissas para implicar a conclusão. Agora, vamos ver que às vezes nós temos que usar esta regra dentro de uma prova formal em que não estamos a chegar ao fim. É no meio, por exemplo, pode ser também no fim, mas pode ser no meio da prova. Ora bem, então vamos ver como é que fazemos isso, como é que a usamos, como é que a metemos lá. E já está aqui um exemplo, está bem? Embora este por acaso está usado no fim, mas pode ser no fim, pode ser no meio e podemos sempre metê-lo na prova. Portanto, vamos ver como é que fazemos a prova de P implica Q implica R, daqui concluímos que P implica R. Claro que se vocês estiverem atentos e já conhecerem bem a tabela de regras de inferência, isto até está incluído na tabela como uma regra de inferência, mas agora vamos prová-la usando só modos exponentes e o teorema da dedução. Ora bem, então vamos lá ver como é que isto aqui está feito. É assim, primeiro, tenho aqui as minhas premissas, não é? O P implica Q e o Q implica R, pronto. Tenho as minhas premissas. E depois, o que é que vamos fazer? Este P, no fundo, a nossa ideia é, bem, para provar aquilo, a nossa ideia é esta, ora vamos lá ver. Para provar aquilo, basta-me pôr aqui a premissa P para fora, para trás,
E basta-me provar isto, porque o que é que me diz o teorema da dedução? Se eu provar isto que escrevi a azul, então automaticamente concluo que está lá em cima. Bem, então se é isto que eu quero fazer, vou trabalhar com o P como se fosse uma premissa. Mas como realmente o P não é uma premissa, naquilo que me deram, vou-lhe chamar hipótese, está bem? Vou-lhe chamar hipótese e vou fazer aqui uns cálculos, digamos assim, dentro de uma caixa em que é como se esta minha hipótese fosse uma premissa local, é só uma premissa ali naquela caixa, naquelas contas que eu vou fazer. De maneira que se eu se puser agora, não é? Que também tenho ali o P, então, o que é que eu tenho? O que é que eu tenho? O que é que eu posso fazer? O que é que eu vou tentar fazer? Vou tentar chegar ao R. Se eu tiver uma caixa em que começo com o P como hipótese e consigo chegar ao R, então eu concluo P implica R. Portanto, é assim que eu vou usar o teorema da dedução, como regra numa prova formal. Portanto, se eu começo com o P como hipótese e consigo chegar ao R, então eu concluo P implica R. Pronto, agora é só seguirmos a prova. O que é que temos aqui? Pronto, com o P implica quê? E com o P concluímos que usando modos exponentes. Portanto, usamos o 1, usamos o 3 e o modo exponentes. Pronto. Agora, tenho o quê? Tenho o que implica R, portanto, usando outra vez modos exponentes, temos R. Enfim, já conseguimos chegar do P até R, e quando conseguimos chegar do P até R, quando nós conseguimos chegar do P até R, então eu posso concluir P implica R. Como é que eu consegui isso? Com o 3, do 3 a 5, portanto, que foi a minha caixa, e depois com a regra TD. Portanto, é assim que nós usamos o teorema da dedução ou como uma regra, portanto, a regra do teorema da dedução. É assim que fazemos. Ora, vamos ver agora outros exemplos em que usamos esta regra TD, que tem que usar uma caixa, é diferente das outras. Portanto, nós vamos aqui agora provar que de A ou B conseguimos concluir não A implica B. Claro que nós até sabemos, da nossa semântica, nós sabemos até que A ou B é logicamente equivalente a não A implica B. É fácil ver que é. Pronto, portanto, se é logicamente equivalente, reparem, quando eu tenho duas formas bem formadas logicamente equivalentes, isto quer dizer que da primeira eu concluo a segunda, tenho o argumento correto, e da segunda concluo a primeira, tenho o argumento correto. Portanto, obviamente que esta prova tem que ser feita. Se eu digo que este símbolo e este símbolo se vão equivaler, então quando eu consigo pôr este símbolo, tem de existir uma prova formal. Posso não conseguir fazê-la, mas ela existe, não é? Ora bem, então cá está a prova formal. Portanto, esta é uma premissa, e agora o que nós vamos fazer aqui, e reparem, o que é que eu quero provar? Não A implica B. Portanto, é natural que eu pense em provar, em vez de provar aquilo, é natural que eu pense em provar isto, não é? Portanto, ao provar isto, o que é que eu estou a pôr? Estou a pôr o não há como premissa. Portanto, mas ele não é premissa, chamámos-lhe hipótese, abrimos uma caixa, chamamos ao não há hipótese, e agora tudo o resto é fazer o que é habitual, tenho A ou B, não há, deduzo o B, que é o silogismo disjuntivo, que já usámos muitas vezes, é aquela regra, o livro é do João ou da Maria, o livro não é do João, não é da Maria, logo é do João, não é? Portanto, é esta regra que é uma regra do dia a dia, que nós usamos muitas vezes nos nossos raciocínios e que é o silogismo disjuntivo. Pronto, portanto, tenho A ou B, tenho não há, diz-me a tabela de regras de inferência que posso concluir o B, já está. Então, já tenho aqui uma caixa em que
comecei no não há como hipótese e concluí o B. Portanto, posso pôr aqui o não há implica B, pronto. Como é que foi isto? Foi o 2, 3, que é o foi o que eu fiz dentro da caixa, e o TD, não é? Portanto, usei a regra TD mais uma vez. Tanto num caso como no outro, nestes dois, realmente eu só estou a usar a TD no fim, mas isto não quer dizer, claro, são os casos mais fáceis, mas não quer dizer que seja sempre assim. Ora, por exemplo, aqui está um caso em que não é assim. Ora, vamos lá ver agora com atenção. Eu tenho aqui, quero provar que de A e não B, eu posso deduzir não A implica B. Ora, estas também, se pensarem um bocadinho, até são duas formas bem formadas, logicamente equivalentes. Portanto, obviamente que tem que existir uma prova formal. Tem que existir. Agora temos que a descobrir. Ora bem, claro que esta não é tão simples, porque isto aqui teríamos de pensar um pouco como é que vamos fazer isto. Há provas mais fáceis, como tudo, não é? E óbvias, há provas que pegamos nelas, vemos logo como é que vamos fazer, estamos já a ver a cena toda do filme, digamos assim, e há outras que têm enredos mais complexos, em que temos que pensar um bocadinho. Ora bem, aqui começa logo por não ser óbvio se vou usar ou não o teorema da dedução e porquê, etc., porque eu não tenho aqui uma implicação, eu tenho aqui a negação de uma implicação, não é? Tenho aqui a negação de uma implicação. Ora, se tenho uma negação, uma das coisas que eu podia logo pensar é assim, ora, tenho aqui uma negação. Nem todas as regras, e cá atrás a negação está no B, não está no A implica B. Não há muitas regras na tabela que tenham lá negações. Ora, vamos recordar na tabela quais são as regras que têm negações pelo meio. Isto é uma forma de pensar, não é? Como é que eu vou fazer isto? Ora, tem aqui negações. Eu tenho que usar alguma regra pelo meio que meta negações. Ora, mas se olharmos para a tabela, quais são as regras que têm negações? Ora, vamos lá ver quais são as regras que têm negações. Tem esta, modus tollens. Mete ali negações. Tem o silogismo disjuntivo e a variante, não é? Pronto, mas o silogismo disjuntivo e a sua variante por trás têm essencialmente a mesma ideia. Tem a lei dos casos. Estamos aqui a ver quais é que têm negações lá pelo meio. Inconsistência. E a lei da inconsistência, exatamente. E a lei da inconsistência. Portanto, eu penso logo, bem, alguma destas coisas vai entrar ao barulho. Por outro lado, eu estou a querer concluir um não A implica B. Bem, então talvez aqui faça sentido pensar numa destas regras em que a conclusão seja ou não, um não mesmo. Ora, a única em que a conclusão é mesmo um não é este, é o modus tollens. De maneira que começamos a pensar se ali não iremos meter um modus tollens. E agora vamos olhar outra vez para o que lá temos. E, ora bem, para ver como é que podemos fazer. Ora, vamos olhar aqui para isto. Eu vou escrever aqui o modus tollens para quem ainda não sabe isto de cor, que depois vão saber, depois de usarem várias vezes, vão saber. Portanto, que é o não B. Não B, eu agora nem vou pôr B, que é para não complicarmos com aqueles A e Bs que estão ali, vou pôr P. Não P. P implica Q. Não Q, aliás, desculpa, não Q. P implica Q, daqui vem não P. Portanto, se eu tenho uma implicação e agora tenho a negação do consequente, então daí concluo a negação do antecedente.
Ora bem, então, se eu quiser aqui, de algum modo, é assim, se eu quisesse chegar a isto, então era porque eu tinha ali um A implica B, implica qualquer coisa, depois tinha a negação daquela coisa, não é? E, portanto, daqui, se eu tivesse isto, eu já concluía depois, não A implica B. Parece que era uma coisa deste tipo que me dava jeito. Era uma coisa deste tipo que me dava jeito. Se eu tivesse A implica B, implica uma coisa qualquer, não sei, temos que ver. Depois, a negação disso. Então, por modos Tollens, eu chegava à negação daquilo que é o que eu quero. Ora bem, então vale a pena procurar porque reparem, isto seria uma premissa, não é? Ora, se olharmos para ali, não há dúvida nenhuma que, como temos aqui A e não B, ter A e não B, já sabemos que daqui deduzimos o A e deduzimos o não B, não é? Portanto, este não B é um bom candidato. De maneira que aqui, este quadrado, um bom candidato para ele é o B. É um bom candidato. Ora, não há dúvida que se nós conseguirmos obter estas duas coisas, se nós conseguirmos obter isto, este já está, já está, vê-se logo como é que se arranja. Portanto, se eu conseguir obter o de cima, tenho tudo resolvido. De maneira que nos podemos concentrar a tentar obter este. Este já é imediato, não é? E depois o resto já vem tudo facilmente. Ora, se olharem para esta prova, ora, vamos agora olhar para a prova. É um bocadinho isso que está. Uma das coisas que saltava logo à vista, aqui assim, é que desta premissa eu posso concluir o A e concluir o não B. Portanto, é a lei da simplificação e a variante da lei da simplificação, que são logo duas das que aparecem logo no início da tabela. E agora, o que estamos aqui a fazer é tentar provar este aqui, não é? O A implica B, implica B. Ora, para isso é que vamos usar então o teorema da dedução. E o que é que fazemos? Vamos pôr se queremos provar esta implicação, vamos pôr o antecedente como premissa, que aqui chamamos hipótese, e tentar chegar ao B. Ora, é o que está aqui, eu ponho este como premissa, ou seja, hipótese, porque ele não é premissa nenhuma, vou pôr hipótese, mas vai funcionar como uma premissa dentro da caixa. E agora, se eu tiver aqui A implica B e tenho A aqui em cima, não é? Ora, de A, já está muitos riscos aqui. Portanto, deste A e de A implica B, por modos exponentes, eu realmente concluo B. Bem, mas se então eu comecei com a hipótese A implica B e concluí B, já tenho esta implicação que eu queria, que é A implica B, implica B. Pronto, porque assim, o que é que eu vou pôr? Vou pôr sempre a hipótese que coloquei no início da caixa, implica aquilo que me deu no fim da caixa. Pronto, então, por 4, 5, que é tudo que eu fiz dentro da caixa, e a regra TD, eu já tenho A implica B, implica B. Ora, mas agora tenho aqui este não B, pronto, já sabíamos que este era o nosso objetivo, tenho este não B, tenho esta implicação, por modos Tollens, obtenho não A implica B. Portanto, aqui está um exemplo em que usamos a regra, não é? Porque assim, se fosse para usar a regra do teorema da dedução só no final, como nos exemplos anteriores, nem precisávamos estar com isso, fazíamos uma prova formal até certo ponto e depois concluíamos, como fizemos há pouco, usando TD. Mas, por vezes, temos que usar esta regra TD no meio da demonstração, não é no fim, pode ser no meio. Não é? Portanto, usamos uma caixa, fazemos o que temos a fazer dentro da caixa e continuamos. Pronto, foi o que fizemos aqui. Ora, vamos ver, vou só agora... Vejam lá se há questões sobre isto, sobre esta regra, que é um bocadinho mais complexa que as outras. Eu não percebi muito bem
como é que a setora chegou à hipótese? Como é que a setora meteu aí a hipótese? O porquê? Isto foi porque nós, a determinada altura, estávamos a analisar o que queríamos fazer e pensámos assim, ora bem, dava-me jeito, porque às vezes é assim que temos que raciocinar, isso é como na vida, não é? Como é que eu vou resolver este assunto? Dava-me jeito ter isto, e como é que eu vou arranjar isso? É tal e qual. Ora bem, chegámos à conclusão que nos dava jeito, como já temos o não B, este já o temos, o não B já o temos, ou se não temos é fácil de concluir dali, se nós tivéssemos A implica B, usávamos modos Tollens e concluíamos o que queríamos, certo? Isto é verdade, o que eu estou a dizer, está claro isto que está aqui? Certo, sim. Portanto, é assim, pronto, claro que teve de passar por esta pequena habilidade, que é assim, o que é que me dava jeito? E então apercebemos que dava jeito ter isto, que se eu tivesse A implica B, se eu tivesse esta implicação, portanto, vimos que se tivéssemos esta implicação, tínhamos a questão resolvida. Porquê? Porque já tínhamos o não B e com modos Tollens chegávamos ali. Portanto, este foi o ponto crucial. Tínhamos um problema a resolver. O ponto crucial foi quando demos conta que esta implicação nos dava jeito. E depois juntar a isso o facto de vermos que realmente conseguimos obter essa implicação pelo TD. Pronto, depois de vermos que isto nos dava jeito, como é uma implicação, pensamos assim, vamos ver se a regra TD nos serve, que ela, no fundo, o que nos dá são implicações, não é? A regra TD, que às vezes também se chama introdução da implicação, o que nos dá é isso, dá-nos ali uma implicação que não estava lá e que agora vamos conseguir arranjar. Pronto, a partir do momento em que vimos que isto dava jeito, então dissemos, mas para eu provar esta implicação usando o TD, eu tenho que pôr este como hipótese e ver se chego ao B, porque é assim que a regra TD faz. A regra TD funciona assim, eu quero provar P implica Q, no meio de uma prova, não é? E o que eu vou fazer é, pego no P, arranjo ali umas tantas coisas, não sei quantas, até chegar ao Q, e se eu conseguir isto ponho como hipótese, e se eu conseguir isto, concluo P implica Q. Portanto, é isso que a regra TD faz. E eu agora, ficou claro? Portanto, foi isso que fizemos aqui. Ficou mais claro? Obrigado. Pronto, eu agora escrevi isto aqui e realmente apercebi-me que eu há bocadinho saltei ali um bocadinho o slide e isto que eu escrevi aqui, se vocês repararem, ele apareceu, mas eu não o comentei. Aqui vimos a regra do teorema da dedução e agora está aqui como é que nós usamos, que já vimos alguns exemplos e agora vamos ver aqui a situação geral. Como é que nós usamos a regra TD dentro de uma demonstração formal? Portanto, nós queremos chegar a isto. O que nós fazemos é isto que eu acabei de escrever, não é? Eu quero provar esta implicação. Ponho aqui o A como hipótese. Agora faço contas, as contas habituais nas provas formais, até chegar ao B. Quando chego ao B, então concluo A implica B. Pronto, é assim que se faz, é este o esquema nas demonstrações formais quando usamos esta regra. Deixem-me dizer outra coisa. No Moodle está a tabela, quando vocês virem lá a tabela RI, é uma tabela que é dada nas provas de avaliação, ou pelo menos as regras necessárias, ou a tabela toda, consoante, mas esta tabela é dada, só que esta tabela tem, que está no Moodle, que vocês deviam ter sempre à mão para fazer os exercícios, esta tabela tem, primeiro, na primeira página, tem estas regras todas, não é? Na primeira página.
Na segunda página tem a regra TD, em que explica exatamente isto que estivemos agora a ver. Portanto, tem a regra TD em que põe um esquema a mostrar como é que se usa a regra TD nas provas formais, e depois tem mais 4 regras que vamos aprender no capítulo 2 e que já lá estão, mas que têm a ver com a matéria depois do capítulo 2, que vamos continuar com lógica. Portanto, mas esta regra está no verso daquela tabela, está bem? Portanto, já podem pegar na tabela quando estiverem a fazer exercícios, para se habituarem a consultá-la e a para ver as regras e fazer as provas formais. Ora, muito bem. Então, temos aqui mais esta prova. Temos aqui outras, ainda temos aqui mais exemplos, temos agora a seguir mais exemplos, como é uma regra um bocadinho mais complexa, temos aqui mais exemplos do uso da regra TD. Antes de passar para os exemplos a seguir, eu vou outra vez a um exemplo que vimos há bocadinho, vou recordar aqui. Ora bem, há bocadinho vimos aqui o seguinte. Vimos que já tínhamos provado isto, usámos a regra TD e portanto, passámos este A para a direita, não é? E obtivemos isto. Pronto, no fundo, em vez de estarmos a pôr isto numa prova formal, concluímos logo diretamente que temos isto. E depois, analogamente, pego nesta premissa, passo para a direita a implicar a conclusão que lá tenho, usando outra vez TD, e obtenho isto. Eu agora vou fazer o mesmo, ou seja, eu agora vou provar isto. No fundo, essencialmente o que vou fazer é o mesmo. Só que eu vou fazer uma prova formal disto, em que tudo está nessa prova formal. Portanto, é mais um exemplo. Portanto, eu vou pegar nisto. Ora, vamos lá ver. Vou pegar nisto aqui. E vou fazer agora uma prova formal disto, em que obviamente vou usar TD. Vou aqui fazer assim. Vamos aqui criar. Ora bem, o que nós vamos fazer agora é o seguinte. Tenho isto. Ora bem, eu tenho isto aqui e agora vou fazer a prova usando realmente TD, e isto vai ser uma oportunidade também para vermos. Nós já vimos que a regra TD usa caixas. E quando nós pomos aquela hipótese, é como se fosse uma premissa local, um bocadinho semelhante como quando temos variáveis locais, não é? Portanto, é ali uma hipótese que eu começo a caixa com aquela hipótese, trabalho dentro da caixa e depois já não trabalho mais com aquela hipótese, não é? Portanto, aquilo funciona como uma premissa só dentro da caixa, mas depois já não a uso fora da caixa, não é? Ora bem, então, eu vou fazer aqui, vamos ver que às vezes podemos ter de usar caixas dentro de caixas. Tanto podemos usar mais que uma caixa numa prova, obviamente, ainda nos vai aparecer uma prova em que nos aparece mais que uma caixa, como podemos ter de usar às vezes caixas dentro de caixas. E eu vou agora fazer uma prova formal disto, e vamos ver que se eu quiser escrever uma prova formal em que o próprio TD está na prova, não é? Portanto, usando aquela regra com a caixa, eu vou ter uma caixa dentro de outra caixa. Ora bem, então vamos lá ver como é que isto se faz.
Ora, muito bem. Então, vamos fazer a prova formal disto. Primeiro, vou pôr aqui as premissas. Podia não as pôr todas, mas só temos uma, não é? Só tem uma premissa. Vou pôr aqui a premissa. E agora vou olhar para o que quero provar e penso assim, ora, o que é que eu quero provar? Eu quero provar esta implicação. Como assim, olhando ali para a esquerda, não se vê nenhuma forma direta de chegar lá, é de suspeitar que aqui vou ter que usar a regra TD. Ora, mas se for usar a regra TD, então isto quer dizer que, como tenho aqui uma implicação, quer dizer que vou tomar aqui o antecedente da implicação como hipótese. Pronto. Se funcionar, vamos tentar. Se funcionar, é porque vou ter que usar aquilo como hipótese. Então, vou pôr aqui o A implica B como hipótese. Abro uma caixa. Ponho aqui hipótese. E agora vou ver se consigo, que é o que eu quero chegar a A implica C. Né? O meu objetivo é, depois de umas tantas coisas, que não sei o que é, chegar aqui a A implica C. Se eu chegar a A implica C, fecho a caixa e já tenho a minha implicação. Pronto, só que ainda não estou lá. Isto é para não me esquecer do objetivo. O meu objetivo é chegar a A implica C. Mas é assim, se eu olhar para o que tenho, no fundo agora é como se tivesse duas premissas, estas duas que já escrevemos, a 1 e a 2. Agora, olhando assim para elas, não parece nada das várias regras que temos naquela tabela em que tem muitas regras, como é que eu vou chegar à implica C? Não se está a ver de nenhuma maneira. De maneira que eu posso pensar, ora, onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar à implica C, portanto, eu quero chegar também a uma implicação. Bem, mas para chegar a esta implicação, se eu conseguir fazer uma caixa em que tenho o A e depois chego ao C, chego a esta implicação. De maneira que eu posso abrir aqui uma nova caixa em que ponho aqui o A como hipótese. Portanto, estou a meter uma caixa dentro de outra caixa. Portanto, aqui no fundo eu agora estou a tentar chegar ao A implica C e para tentar chegar ao A implica C, abri aqui uma outra caixa com A como hipótese e o que eu quero é ver se consigo aqui chegar a C. Se eu chegar a C, tem aqui A implica C, pronto, e tenho o caso resolvido. Pronto, é este o meu objetivo. A maneira que agora vamos concentrar a ver se com isto consigo chegar a C. Ora, vamos lá ver se conseguimos, com o que já temos, chegar a C. Ora, eu tenho A implica B, portanto, eu tenho aqui A, tenho aqui A implica B implica C, está ali o C. Portanto, vamos lá ver. Eu, pelo menos, com este A e com um lá em cima, posso pôr aqui o A implica B, implica C, o B implica C, não é? Ora, como é que eu obtive isto? Usei o 1, usei o 1, usei o 3 e modos exponentes. Bem, mas o que eu quero é chegar ao C. Ora, eu tenho aqui B implica C. Se eu tivesse o B, tinha o caso resolvido, porque usava modos exponentes, mas não tenho o B. Mas atenção, tenho aqui A implica B e tenho A. Então, este A implica B e este A, eu posso concluir o B usando então o 2, o 3 e o modos exponentes. Ok, agora já estamos a ver que conseguimos. Porque tenho agora o B implica C e tenho o B, então daqui concluo C. Portanto, esta é a quarta fórmula bem formada, não é? Portanto, isto é uma sequência de fórmulas bem formadas que devemos numerar para depois indicar. Pronto, então agora tenho aqui o C. Como é que eu tenho o C? Usei o 4, o 5 e o modos exponentes. Bem, mas o que é que eu já consegui? Eu já consegui chegar do A ao C, lembram-se que era um dos meus objetivos. Eu queria ter aqui o A, chegar ao C para escrever A implica C. Pronto, já consegui esse objetivo, de maneira que agora vou fechar esta caixa que está cá dentro, esta. Vou fechar esta caixa e vou dizer,
este é o 6. Vou dizer, já posso concluir A implica C, como? Usando tudo o que fiz de 3 até 6 dentro da caixa e TD. Bem, mas agora ao fazer isto, eu já tenho aquilo que era a minha finalidade última, que era ter A implica B, implica A, implica C. Portanto, a minha finalidade última era ter aqui A implica B, fazer coisas dentro da caixa, que, não é? Usando regras, e chegar ao A implica C. Já consegui. Ora, se já consegui, vou fechar então esta caixa de fora. Vou fechar esta caixa de fora e agora posso escrever, então, que como comecei com esta hipótese A implica B e acabei com aquela, tenho A implica B, entre parênteses, que é para saber que é isto tudo, implica A implica C, entre parênteses para saber que é isto tudo. Como é que foi? Foi tudo de 2 a 7, foi tudo que eu fiz de 2 a 7, que é tudo que está dentro da caixa, TD. Pronto. E, portanto, já chegamos, temos a prova formal, não é? Portanto, foi uma caixa dentro de outra caixa. Isto pode acontecer e, claro, que podemos ter aqui, isto, desde que seja um número finito, podem ser várias caixas umas dentro das outras. Obviamente, todas as possibilidades, desde que isto é sempre um número finito, não é? As provas formais têm sempre um número finito de passos, portanto, claro que é sempre um número finito de caixas. Mas podemos fazer todas, pode acontecer de todas as formas possíveis e imaginárias, não é? Umas dentro das outras, várias separadas, etc. Ora, vejam lá se há alguma pergunta sobre isto. Pronto, isto fica aqui como um exemplo de uma prova formal em que usamos uma caixa dentro da outra. Ora, portanto, lá está, as nossas hipóteses são como premissas locais e só são usadas como premissas dentro da respectiva caixa, não é? Tal e qual como quando temos variáveis locais. Ora bem, então, isto é o que já fizemos. Isto é o que já acabámos de fazer. Pronto. Ora bem, então, vamos agora ver mais exemplos, não é? Para ver se a regra fica bem, já saem daqui com uma ideia de como é que se usa esta regra, que é um bocadinho mais complexa que as outras. Vamos aqui ver mais 2 exemplos. O primeiro é estranho, estranha-se. É tão fácil que se estranha. Portanto, a curiosidade do primeiro exemplo é essa. É tão fácil que se torna estranho. Mas às vezes é assim. Ora bem, o que é que nós vamos provar neste primeiro? Vamos provar, o que é que isto significa? Quando eu tenho isto, como está ali, quer dizer que não preciso de premissas para chegar a esta conclusão. Portanto, o conjunto de premissas é vazio, não há premissas. E isto corresponde, como nós já sabemos que estamos num sistema em que estes 2 símbolos se equivalem, isto quer dizer que realmente eu não preciso de premissas para concluir isto. Isto quer dizer, por outras palavras, que A implica A é tautologia. Portanto, quando eu provo uma coisa deste tipo, não é? Com este símbolo, se eu provar isto, como eu já estou a dizer, depois vamos a seguir dizer isso de forma mais detalhada, etc. Mas como eu já disse que os 2 símbolos se equivalem, quando eu digo isto, então, em termos, não é? Isto no fundo, se eu pensar no significado, se eu pensar em verdadeiros e falsos, isto é uma tautologia. Quando eu consigo provar isto sem premissas, então quer dizer que estou ali perante uma tautologia. Se eu estiver a falar em termos de sistema formal, é aquilo que se chama um teorema, isto é um teorema formal, mas no fundo depois vai corresponder a ter uma tautologia. Muito bem, então vamos provar que isto se acontece sem termos premissas. É tão fácil, como eu disse, que é estranho. Reparem, eu quero mostrar esta implicação. Posso usar TD. Se vou usar TD, começo com a hipótese A. Mas quando eu começo com a hipótese A, não é? Já estou em A.
não é? Portanto, eu digo assim, eu tenho que começar em A e acabar em A, mas quando eu começo em A, automaticamente também já cheguei ao A, não é? Portanto, cheguei ao A sem mexer, digamos assim. Portanto, automaticamente, pelo facto de eu ter isto, pela regra TD, concluo imediatamente que A implica A. Pronto, é só isto. É muito simples, mas está dentro do que é a regra TD. Eu tenho que ter uma caixa em que o A é a minha hipótese e quando eu obtiver A dentro da caixa, já provei que o A implica A. Portanto, está feito. Aqui temos um exemplo. Este segundo é o exemplo de um caso em que eu vou usar 2 vezes TD, não é? Portanto, vimos um caso há bocadinho em que usava uma caixa dentro de outra caixa e aqui vamos ver um caso em que uso 2 caixas distintas. Vamos também analisar com cuidado, até para vermos coisas que podem acontecer nestas provas. Há assim coisas que depois se nós fizermos vários exercícios, começamos a perceber que podem acontecer. Vocês, para além dos exercícios, façam os exercícios que aparecem nas notas de matemática discreta e façam os exercícios que aparecem nas provas de avaliação, não é? Porque assim vão ter uma variedade grande de exercícios e de coisas para treinarem. Ora bem, então, nós temos aqui a prova formal também disto. Nós já sabemos que isto é uma tautologia. Então, por tudo o que dissemos, se isto é uma tautologia, de certeza que há uma prova formal de há ou não há, sem premissas. Agora, se eu consigo fazer essa prova formal ou não, é outra coisa. Mas, acreditando, e eu nunca o provei, nem vou provar, mas acreditando que estes 2 símbolos são equivalentes, pronto, no fundo provámos no sentido. Vimos que ter este implica ter aquele. De certo modo, oralmente ou por escrito, porque pelo que vimos, é claro que este implica este símbolo sempre. O que vimos também é que, ao contrário, também é verdade, embora provar daqui para ali seja uma coisa mais delicada, que não vamos fazer. Ora bem, mas têm que saber isto, têm que saber que os 2 símbolos se equivalem. Ter este e ter este equivalem-se. Ora bem, portanto, se eu sei que aquilo é uma tautologia, de certeza que há uma prova. Aqui está a prova. Ora, nesta prova vamos usar uma regra que é um bocadinho estranha, pode parecer um bocadinho estranha, mas que às vezes é útil, sobretudo quando nos está a parecer que não temos coisas para lá chegar. Então, mas como é que eu vou chegar a A ou não há? Não é? Como é que eu vou chegar a A ou não há de nada? Ora, há uma regra que às vezes é útil nestas situações também, quer dizer, como é que eu vou chegar a algo, eu parece que não tenho ali nada onde pego para lá chegar, é a lei dos casos, que é esta que está aqui. Portanto, atenção a esta regra que pode parecer um bocadinho mais estranha se pensarmos no dia-a-dia, parece que no dia-a-dia não usamos muito, não é? Algumas destas regras, claramente, se vocês refletirem um bocadinho, veem. É assim que eu penso no meu dia-a-dia. Isto é uma regra que eu uso nos meus raciocínios do dia-a-dia. A lei dos casos pode não parecer tão presente no nosso dia-a-dia, mas é útil em várias situações. E claro que todos nós aceitamos que ela é correta, não é? Diz assim, se com A implica, conclui, não é? Se A implica B e não A implica B, é porque o B se verifica, portanto verifica-se sempre. Este aqui é aquele caso que nós vimos num exercício que era, se chove, os agricultores queixam-se. Se não chove, os agricultores queixam-se. Portanto, se nós estávamos a pensar numa determinada semana ou num determinado mês em que estávamos a aplicar esta frase, eu já sei que neste mês, se chover, os agricultores vão se queixar. E já sei que neste mês, se não chover, os agricultores vão se queixar. Portanto, eu já concluo que tenho a certeza que neste mês os agricultores se queixam, não é? Pronto, realmente é correto, isto é correto. E é a lei dos casos. Ora, às vezes, quando nós queremos concluir um B, de onde é que o vamos buscar? Aqui está uma forma de buscar um B
Portanto, se eu sei que A implica B e não A implica B, eu concluo B. E é isto que vamos usar aqui nesta nossa prova agora. Portanto, a lei dos casos, que pode parecer à primeira vista um bocadinho mais estranha, às vezes é útil, nomeadamente em situações que nós não estamos a ver como é que lá vamos chegar. E a lei dos casos é sempre de pensar se não nos vai ser útil. Ora, na verdade, o que nós vamos ver aqui, e depois de pensarmos um bocadinho, é óbvio que o A implica isto e o não A implica isto. E no fundo é isso que vamos usar. Ora, portanto, o que é que nos convinha ter aqui? É assim, o nosso bom senso, porque às vezes para conseguirmos fazer uma prova formal, nós temos que pensar mesmo em termos dos nossos argumentos do dia a dia. Claro que nós sabemos que se eu tenho A, então tenho A ou não A, não é? Portanto, há aqui uma implicação para todos os efeitos. Portanto, no fundo, é só pegar nas regras e ver como é que faz surgir essa implicação. Portanto, vamos fazer surgir a implicação A implica A ou não A e vamos fazer surgir a implicação não A implica A ou não A, porque se eu sei que se tiver estas duas, pela lei dos casos, concluo A ou não A. Depois de perceber que isto me chega, que ter estas duas implicações, com estas duas implicações, o caso está arrumado, já não temos nenhuma dificuldade em construir a demonstração, porque obviamente, como é que eu chego a esta implicação? Então, ponho A como hipótese, visto que eu tenho A implica isto, ponho A como hipótese e automaticamente chego aqui pela lei da adição, não é? Portanto, que é uma das leis que está na tabela, que a tabela diz-me que se eu tenho P, deduzo P ou Q. E se tenho Q, também deduzo P ou Q. Portanto, isto são as leis da adição, a lei da adição e a variante que estão na tabela. Portanto, então, usando esta regra, eu posso fechar a caixa e tenho A implicar ou não há. Analogamente, partindo de não há, usando a variante daquela regra, também concluo isto. Pronto. Então agora tenho aqui A implica A ou não há, tenho não há implica A ou não há, tenho a lei dos casos e concluí. Portanto, aqui está uma situação em que eu usei duas caixas. Não é? Vejam lá só uma pergunta sobre isto. Isto agora também tem de ser treinado, claro. Ora, então, já fizemos aqui vários exemplos da regra TD, porque é uma regra mais complexa, portanto, treinámos um bocadinho mais. Ainda temos aqui outra. Vamos então aqui ainda ver esta, já que a hora que está aqui. Esta também usa o teorema da dedução, mas usa no final, não é? Também podíamos usar dentro da prova, mas usa no final. É uma forma também de fazer as coisas, como já vimos lá atrás, tudo depende do que se pede. Portanto, nós queremos mostrar que isto acontece. Então, esta é a nossa premissa. Aqui está uma coisa curiosa, que é, pusemos aqui P ou não P, porque no fundo já vimos que isto se prova. Nós podíamos fazer aqui dentro desta prova, meter tudo o que fizemos, copiar isto tudo, podíamos fazer uma prova em que copiávamos isto tudo com o P em vez do A. Pronto, em vez de fazermos isto, justificámos só assim, neste caso particular, e depois, usando a variante de silogismo disjuntivo, concluímos o P. Pronto, portanto, deduzimos P do não, não P. Depois, pelo teorema da dedução, podemos concluir que se temos isto, temos não, não P, implica P. Pronto. Portanto, foi aqui mais um uso do TD. Agora, no fim, sem pormos a caixa, podíamos ter posto uma caixa, mas, como é no final, não pusemos a caixa, tiramos só a conclusão. Ora, muito bem. Então, agora vamos aqui só sintetizar algumas coisas relativamente ao que estivemos a fazer. Ora, isto já são... Ora, digam-me uma coisa, são 10 e 14, precisam de um intervalinho, não fiz o intervalo às 10, ou acabo hoje um bocadinho mais cedo, se calhar, como já não fiz o intervalo às 10, estão muito cansados? Não me dizem nada. Não, professora, se calhar era preferível ter um intervalo no final da aula, que é para termos um intervalo entre aulas.
Então, acabamos mais cedo, pronto, a aula, e não fazemos agora intervalo. Ora, muito bem. Mas o intervalo entre aulas normalmente é feito começando a aula mais tarde. Pelo menos era isso que estava combinado o ano passado. Não sei como é que este ano se está a fazer. Mas o ano passado o que estava combinado é que as aulas começavam 10 minutos mais tarde. Mas pronto, tudo bem. Não sei depois como é que os outros professores estão a fazer. Oh, Pronto. professora, mas isso na maioria dos casos não está a acontecer. Não. Um caso ou outro só, mas nem sempre. Pronto. Hoje acabamos 5 minutos mais cedo. E não fazemos agora o intervalo. Pois, mas quando for assim uma coisa, vocês vão dizendo qualquer coisa assim que têm que também dizer para os professores saberem, não é? Porque às vezes os professores não é? Por exemplo, o ano passado era isso, combinou-se a determinada altura que as aulas começavam 10 minutos depois, para haver um intervalo. Pronto, mas realmente temos que estar todos sintonizados, senão depois não funciona. Pronto, então vamos lá ver. Vamos agora, acabamos então 5 minutos mais cedo. Esperem lá, vou pôr aqui vou pôr aqui o meu despertador, porque senão, só para me avisar, para não me esquecer das horas. Pronto, um bocadinho antes um aviso, um bocadinho antes do final, que é para depois ainda ter tempo de acabar o que estiver a dizer. Ora, muito bem. Ora, o que é que nós vimos hoje? Eu recordo que, no fundo, o que hoje vimos foi, no fundo, treinámos provas formais. Já fizemos aqui muitos exercícios de provas formais. Mais exercícios do que aqueles que vão se calhar fazer nas teórico-práticas, na verdade. Já treinámos imenso aqui as provas formais, nomeadamente treinámos o teorema da dedução, que é mais complexo, mas ao treinar este TD, claro, tivemos também a treinar as outras regras, porque todas elas entram também nas provas formais, não é? Portanto, tivemos este tempo todo a treinar provas formais e já dissemos que, no fundo, aquele símbolo dos argumentos corretos, este símbolo que diz que podemos fazer umas provas formais se equivalem, portanto, nós no fundo já vimos, eu já disse, só que agora já vimos que estes se equivalem, estes símbolos, em ter um acontece só se o outro acontecer, embora os significados sejam diferentes. E agora vamos encaixar isto dos dois símbolos se equivalerem, vamos encaixar aqui isto de uma forma mais precisa. No fundo, o que é isto tudo que tivemos a falar? Portanto, eu vou rapidamente dizer o que é um sistema formal e como é que isto tudo que nós tivemos a dizer se encaixa nisto. Pronto, então vamos lá ver. O que é um sistema formal? Um sistema formal consiste num conjunto de símbolos e num conjunto de chamadas fórmulas bem formadas que não são mais que uma sequência desses símbolos colocados de uma certa maneira. Reparem, no nosso caso, isto porque nós estamos a estudar um sistema formal, mas há muitos sistemas formais. Há muitas lógicas e para a mesma lógica, digamos assim, com os mesmos significados, há vários sistemas formais e, como eu disse na primeira aula, as lógicas que estão neste momento a ter um estudo muito grande e a desenvolverem-se muito, portanto, vários tipos de lógicas, nós estamos aqui a estudar só as bases, aquela, digamos, que é a base de todas, digamos assim, e que temos que compreender bem para compreender qualquer outra coisa, mas hoje em dia a lógica é um ramo do conhecimento que se está a desenvolver muito, essencialmente por causa das ciências da computação.
essencialmente por causa da informática. Portanto, é realmente a informática que é a motivação, a maior motivação para hoje em dia se estudarem várias lógicas, que é um mundo enorme e sempre em desenvolvimento. Portanto, há muitos sistemas formais e num sistema formal nós temos sempre isto, temos determinados símbolos e depois temos as fórmulas bem formadas, que são sequências desses símbolos, mas que colocados de uma certa maneira. Nós aqui definimos as nossas fórmulas bem formadas de uma forma indutiva, não é? Ou recursiva, se quisermos, e já definimos no início. Depois, um sistema formal pode ter o que se chama axiomas, o nosso não tem, eu nunca falei em axiomas, não é? Mas pronto, só para dar aqui uma ideia geral do que isto não vamos debruçar-nos muito sobre isso, e depois tem um conjunto de regras de inferência, o nosso tem muitas. Ora bem, eu devo dizer que o facto de nós ter muitas regras de inferência e não ter axiomas o torna mais fácil, porque ter mais axiomas e menos regras de inferência às vezes torna as provas muito mais difíceis. Pronto, mas isto é só uma observação para ficarem com uma ideia. Depois, seja lá qual for o sistema formal, usamos assim aqui este símbolo para dizer que existe uma prova formal em que a definição de prova formal pronto, pomos o S, podemos pôr ali o S só para dizer que estamos a falar do sistema S, só para distinguir de outros, mas pronto, se tivermos num dado sistema formal, escrevemos este símbolo para dizer que existe uma prova formal em que das premissas A1, A2, AN concluímos o P, e a prova formal é sempre isto, seja lá qual for o sistema formal, é uma sequência de fórmulas bem formadas em que para além das regras de inferência, se houver axiomas, também podemos pôr ali na prova formal alguns dos axiomas que nos deem jeito para fazer a prova. Pronto. Mas essencialmente é aquilo que vimos. Portanto, temos as nossas provas formais ou demonstrações formais em qualquer sistema formal. Depois escrevemos isto quando temos que o P se deduz do vazio, de um conjunto vazio de premissas, tal e qual como já dissemos, e quando isto acontece até costumamos chamar ao P um teorema, ou mais propriamente um teorema formal, no fundo para distinguir da palavra teorema na matemática em geral, dizemos que é um teorema formal, se quisermos distinguir. Pronto. Ora bem, isto é num sistema formal qualquer, e depois temos, para além do sistema formal, que é aquilo que eu disse, podemos ter uma semântica, que é uma interpretação. E a semântica, bem, se for dentro daquilo que estamos a estudar, mas também há outras semânticas totalmente diferentes, mas se for dentro da semântica que nós aqui estudamos, e às vezes muitas vezes temos então só o verdadeiro e o falso, é tudo uma questão de interpretação de verdadeiro e falso. Se realmente a semântica for neste ambiente do verdadeiro e do falso, então, lá está, como nós dissemos, temos que escrevemos isto para dizer que sempre que o A1, A2, AN são verdadeiros, então o B também é verdadeiro. Mas, volto a repetir, há muitas semânticas que são diferentes, não é só o verdadeiro e o falso, é um mundo de possibilidades, e como eu já disse, muitas delas foram inspiradas por questões que apareceram ligadas à informática e para resolver questões ligadas à informática. Ora bem, então, quando temos um sistema formal, temos aqui dois conceitos, que é assim, e são dois conceitos que são sempre estudados relativamente a qualquer sistema formal, põem-se sempre duas questões. É assim, eu tenho as minhas fórmulas bem formadas, tenho as minhas regras e depois tenho interpretações. E aquilo que às vezes interessa, outras vezes, enfim, há duas coisas, dois pontos de estudo quando nós temos um sistema formal e uma interpretação e interpretações para esse sistema formal, que é saber se é correto. E dizer que é correto é dizer que sempre que eu tenho isto, sempre que eu posso arranjar uma prova formal, então, de certeza que isto é um argumento correto. E saber se ele é completo, que significa que sempre que isto é um argumento correto, saber se sempre que isto é um argumento correto, eu arranjo uma prova formal. Ora, o que eu já vos disse há bocado é que sim, o sistema que nós estudamos, o sistema que nós estivemos a estudar,
chamado sistema formal natural, porque é muito natural, tem muito a ver com a maneira como nós pensamos no dia a dia, é correto e é completo, porque satisfaz estas duas coisas, por isso é que nós dizemos que os dois símbolos se equivalem para o nosso sistema. Pronto. Ora bem, de maneira que é isso que está aqui escrito, em síntese. Portanto, eu só vos quis dar uma ideia de que sistemas formais há muitos, de que isto é um mundo e que nós estamos a estudar um, que podemos dizer que é a base de tudo, porque é o mais simples, é o que está mais ligado à nossa maneira de pensar do dia a dia, e não percebendo este não podemos perceber os outros, obviamente. Mas agora aqui está uma síntese do que é o nosso sistema formal natural, que acabámos de estudar para o cálculo posicional. Portanto, ele tem os símbolos deste sistema, nós temos de dizer quais são os símbolos, não é? Para dizermos qual é o sistema formal, temos de dizer quais são os símbolos, quais são as fórmulas bem formadas, quais são os axiomas e quais são as regras de inferência. É isso que nós temos de dizer. Ora bem, os nossos símbolos são as variáveis proposicionais, P, Q, etc. Os conectivos lógicos, não, e ou implica equivalente. Símbolos auxiliares, que são os parênteses. As formas bem formadas, já vimos atrás como é que elas se definem. Fizemos isto de forma rigorosa. Os axiomas não têm, o nosso sistema não tem axiomas, não é obrigatório ter, o nosso não tem. As regras de inferência ou regras de dedução são as da tabela RI, aquela que tem muitas, e a regra do teorema da dedução. Ora bem, este sistema formal, como eu já disse, para as nossas interpretações do verdadeiro e falso, que já vimos no início, é correto e é completo, ou seja, isto é mesmo verdade. Portanto, verifica-se que eu tenho ali um argumento correto se consigo fazer uma demonstração formal, independentemente de eu conseguir ou não, não é? Sei que ela existe. Isto prova-se, demonstra-se que é verdade. Ora bem, pronto. Então, já sabemos que podemos usar estes dois símbolos. Isto é, quando um é verdadeiro, o outro também é e vice-versa. Portanto, e às vezes há situações em que é importante lembrarmos disso. Hein? Isso não se pode esquecer. É muito importante. E agora eu vou aqui só... Ora bem, então vamos lá ver. O que eu vou mostrar aqui é só um cheirinho, só para ficarem uma ideia. Vou mostrar um sistema formal diferente daquele que estudámos. Portanto, é só para terem a noção de que há muitas coisas. Esta não é muito diferente, porque no fundo, tem muito daquele que nós usamos, mas é um sistema formal diferente. Vou só dar um cheirinho, não vamos treinar isto essencialmente, mas só para ficarmos com cheirinho. É um sistema formal, eu nem vou dizer de Hilbert, é a Hilbert, porque há vários a Hilbert. Pronto, podem ter ligeiras diferenças. E que é assim, o que é que ele tem? Tem variáveis proposicionais como o outro, e a única diferença é que as formas bem formadas só têm não o implica. Portanto, não têm o i nem o ou, nem o equivalente, tem o não implica, também não é nada de especial, porque já vimos que em termos de equivalência lógica nós podemos fazer tudo com estes dois símbolos. Portanto, as formas bem formadas é tal e qual as formas bem formadas. O que está aqui escrito, no fundo, é dizer que as formas bem formadas são as nossas formas bem formadas, só que só têm nãos e implicas. E depois este sistema formal a Hilbert, claro que isto agora já parece tudo muito esquisito. É assim, isto aqui não parece, só tem uma regra de inferência, que é modus ponens, é única, esta é muito importante em muitos sistemas formais. Digamos, de algum modo, talvez a regra mais importante, neste sentido, aparece em muitos sistemas formais. E é fundamental, não é? Esta ideia de tenho A implica B, então B. Ora bem, e depois tem aqui os axiomas, que são umas formas bem formadas que estão aqui. O que é que estas formas bem formadas têm de especial? Se vocês pegarem numa tabela e pegarem no A, no B, no A e no B e no C, como atómicas, portanto, numa tabela de onde atribuem valores, não é? Vão ver que todas estas fórmulas são tautologias. São todas tautologias. Como é que elas são usadas numa demonstração formal? Eu posso pegar numa destas fórmulas que está aqui, que são axiomas, e substituir este A, B e C por fórmulas bem formadas à
que me deem jeito no momento. E, portanto, para além da demonstração formal, poder ter premissas e poder ter fórmulas bem formadas que se deduzem pelas regras, também podem ter lá dentro axiomas que eu vou metendo quando me apetece. O que vai acontecer é que estas provas são muito mais difíceis e a dificuldade está porque elas não são naturais, são muito mais artificiosas, têm as suas vantagens, enfim, têm algumas vantagens, mas são muito mais difíceis, são muito mais artificiosas. Já o facto de só terem 2 conectivos lógicos já torna tudo mais difícil, porque obriga-nos a estar a pensar só em termos de não e implica. Não é? Quando nós no nosso dia-a-dia pensamos em termos de is, de os, de nãos, de implica, todos eles estão no nosso raciocínio. É muito mais fácil. Portanto, o ter nãos e implica já torna tudo mais difícil. E depois o estar a pensar com estes axiomas também é muito mais difícil, a demonstração à primeira vista parece mais artificiosa. Pronto, isto é só para terem uma ideia de como é que se fazem outras coisas. E aqui têm alguns exemplos de demonstrações, eu não vou agora estar muito tempo, portanto, mas nesta demonstração tem aqui o axioma H2, H1, H1, o que é que lá pusemos? Pusemos, no fundo, se vocês forem olhar para os axiomas que estão lá em cima, eles estão substituídos, aquele A, B e C, estão substituídos de forma conveniente, que depois vai dar jeito a seguir, até chegar a isto. Portanto, aqui estamos a provar na mesma isto que provámos lá atrás, no nosso, mas de outra maneira, porque só podemos trabalhar com implicas e com nãos, não é? Pronto. Depois, por exemplo, aqui temos também que de quê concluímos P implica quê. Também seria interessante agora pensarem assim, olha, como é que nós provamos isto no nosso sistema formal? É muito fácil, é o teorema da dedução, se pensarem um bocadinho, veem que é imediato, que é o teorema da dedução. Mas aqui está no sistema Hilbert, tem aqui, pronto, também usámos aqui um axioma, um H1 que são os axiomas, pronto, mas isto é só para termos uma ideia de outras coisas que podemos fazer. Resumindo e concluindo, temos o nosso sistema formal natural, já o conhecemos bem. Nesse sistema formal natural temos as regras da tabela RI, temos o teorema da dedução e fazemos provas formais da forma que já aprendemos. E depois saber, que é muito importante, que o nosso sistema formal é correto e é completo, o que quer dizer que estes símbolos equivalem-se neste sentido. Eu tenho um, sei só se tiver o outro, ok? Portanto, às vezes há perguntas que são mesmo para testar se vocês têm bem presente este facto que é muito importante no nosso sistema. Ora, muito bem, nós estamos quase a acabar o capítulo 1 e ainda vamos entrar hoje num cheirinho do 2. Eu vou terminar este capítulo também com uma notazinha, com uma nota, digamos assim, sobre implicações. Ok. Portanto, como eu já disse algumas vezes, as implicações têm um papel muito importante naquilo que estamos a estudar. Aliás, a implicação tem um papel super importante no nosso raciocínio dia-a-dia. Quando estamos a raciocinar e tirar conclusões, há implicações subjacentes, como nós já percebemos ao estudar aqui esta lógica. E, por outro lado, a implicação é... Agora, claro que, pronto, vamos só fazer aqui um cheirinho. Claro que vocês não fizeram muitas, mas fizeram algumas demonstrações matemáticas em cadeiras de matemática. Não fizeram muitas, mas às vezes um exercício simples também é uma demonstração de uma implicação. Muitas vezes fizeram isso. De maneira que, e sabem perfeitamente que em matemática estamos sempre com implicações. Se f é diferenciável em x, então f é contínuo em x. Isto é uma propriedade verdadeira, não é? Sem agora estar com os pormenores do que é que estamos a dizer, é uma propriedade verdadeira, é uma propriedade que vocês conhecem bem da análise e que é muito importante. Portanto, e há muitas propriedades da matemática que são assim. Se eu tenho duas sucessões convergentes, então a sua soma é convergente. Estamos sempre com esta coisa, não é? E também estamos com o se e só se, às vezes. Portanto, estamos sempre a fazer afirmações deste tipo e afirmações deste tipo.
ou então pode ser escrito assim. Ora bem, nós vamos ver agora só um cheirinho de que algumas das propriedades da implicação lógica, da implicação que nós tivemos a estudar, da nossa operação lógica, portanto, algumas propriedades da implicação que nós tivemos a estudar, implicação vista como operação lógica, não é? Vista como operação lógica, algumas das propriedades depois refletem-se na forma como nós demonstramos as coisas em matemática. É só um cheirinho, só para ficarem com uma ideia. Só para ficarem com uma ideia. Ora bem, há duas coisas muito importantes sobre a implicação, sobre a operação implicação, que se refletem na forma como nós, às vezes, demonstramos coisas em matemática, na matemática em geral. E elas são estas duas. Esta que já vimos, e que devem saber, que é P implica Q, tem sempre o mesmo valor lógico que não Q implica não P. E depois temos aqui outra que é P implica Q, tem sempre o mesmo valor lógico que P e não Q implica F. Querem ver esta última? É assim, o que é que eu sei? Eu sei que esta aqui só é falsa quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. E do lado direito, isto também só é falso quando isto for verdadeiro e aquilo falso, mas o segundo já é falso, não há nada a dizer. Então é só quando isto for verdadeiro. Mas quando é que isto é verdadeiro? É quando o P é verdadeiro e o Q é falso, que é para a conjunção ser uma conjunção de dois verdadeiros. Portanto, não há dúvida nenhuma que a fórmula bem formada da esquerda tem sempre o mesmo valor lógico que o que está escrito à direita, ok? Pronto. Ora bem, isto dá lugar a duas formas de demonstrar coisas em matemática, de provar coisas em matemática. A primeira dá lugar ao que se chama uma prova indireta e a segunda dá lugar ao que se chama uma prova por contradição. Portanto, uma prova indireta significa que eu, em vez de provar que P implica Q, provo que não Q implica não P. E na prova por contradição significa que eu, em vez de provar P implica Q, pego em P, junto-lhe, aqui o juntar é a conjunção, não é? Junto-lhe a negação do Q e chego a algo falso, chego a uma contradição. Portanto, isto é a prova por contradição. Ora bem, nós vamos aqui ver exemplos muito simples. Por exemplo, a demonstração indireta. Ora, reparem, imaginem que eu quero mostrar que se 5n mais 2 é ímpar, então n é ímpar. Este é o meu P, este é o meu Q. Eu, em vez de provar isto, vou provar que o não Q implica o não P, né? Estou ali a pôr aquele implica da nossa operação lógica para visualizarmos. Pronto. Portanto, o que eu tenho, ou seja, o que eu vou provar é que n par implica, vou usar então esta nossa implicação habitual do nosso dia a dia matemático, n par implica que 5n mais 2 é par, não é? Está bem? Ora, provar isto é muito fácil, eu vou dizer oralmente, também está aqui escrito no slide, mas toda a gente sabe dizer isto, assim. Claro que sim, porque se n é par, então 5 vezes n é par, porque o produto de um par por um número é par. Some-lhe outro par e fica par. Portanto, quer dizer, a implicação de cima prova-se num ápice, foi muito mais fácil do que estar a pensar na implicação de baixo. E, portanto, indiretamente provei a de baixo. Não é? Isto é que é provar indiretamente a implicação. Agora, vamos aqui pôr um exemplo, também vou-vos mostrar aqui um exemplo bem conhecido de prova por contradição. Olha, é muito simples. Eu vou escrever, ela depois está aqui escrita, mas eu vou fazer isto de uma forma muito mais simples, escrever só o essencial. Olhem, vocês sabem que a soma de duas sucessões convergente é convergente. Isso toda a gente sabe. E o produto do número por uma convergente é convergente. De maneira que o que eu vou provar aqui é de uma forma
usando contradição, uma coisa que vocês já fizeram isto, de certeza, em alguma altura do vosso percurso, que é, se AN é convergente e BN é divergente, então a soma é divergente. Isto é uma propriedade que vocês conhecem bem da análise e que, no fundo, prova-se por contradição. Porquê? O que é que eu faço? Olhem, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho que este é o meu P e este é o meu Q. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou mostrar que P e não Q implica falso. Isto é que é provar por contradição, não é? Portanto, eu vou supor que P é verdadeiro e vou supor que o não Q é verdadeiro e chega a um disparate. Portanto, eu suponho que AN é convergente. BN é divergente porque é a minha hipótese. E suponho que AN mais BN é convergente. Portanto, estou a negar o quê? O que é que isto vai implicar? Isto vai implicar que o B, eu estou a escrever só aqui o essencial, o BN é igual a AN é igual a, portanto, é igual a AN mais BN menos AN, não é? Claro que é. E agora, o que é que eu tenho? Esta é convergente, por hipótese que foi a hipótese tola, a hipótese, enfim, o não quê, convergente, esta é convergente, ora, como eu sei que a soma de duas convergentes é convergente, logo, o que é que eu concluo? Concluo que o BN, logo, BN é convergente. Mas reparem, por hipótese, o BN é divergente. Portanto, BN é convergente e BN é divergente é falso, portanto, é a contradição. Está bem? Portanto, isto só para vos mostrar que realmente estas duas propriedades estão sempre presentes. O 1 e o 2, que são propriedades da operação lógica, no fundo aparecem-nos em várias provas mesmo matemáticas, que podem ser exercícios que fazem na matemática e que estão lá por trás e que são baseadas nestes dois factos, no 1 e no 2. Portanto, que nos dão a prova indireta e a prova por contradição. Depois ainda temos aqui um outro exemplo. Isto aqui é a repetir o que eu disse, mais bem escritinho, com as palavras todas. Portanto, aqui temos também uma prova formal, assim um bocadinho, que sai um bocadinho ao estilo das que fizemos, mas que no essencial é como fizemos, em que eu quero provar que destas premissas deduz o não quê e vou fazer por contradição. A contradição, como é que é por contradição? Suponho que estas todas são verdadeiras e considero a negação do quê, do não quê, como uma hipótese. Portanto, pomos isto aqui como hipótese e depois chego à tal contradição que é o R e não R. Portanto, no fundo, isto é também o exemplo de uma prova por contradição. Ora, muito bem, era isto essencialmente que eu vos queria dizer. Claro, isto fica aqui mais uma forma de nós percebermos algumas das coisas que fazemos na matemática quando estamos a provar coisas, perceber como isto está totalmente ligado às propriedades das nossas operações, e nomeadamente à nossa implicação e à lógica que tivemos a estudar, não é? Há muitas situações, tanto na matemática como no dia-a-dia, em que nós conhecermos e dominarmos bem esta lógica natural nos ajuda a compreender e a fazer bem as coisas. E, portanto, isto aqui são exemplos. Ora, muito bem, eu agora vou terminar. Nós acabámos aqui o capítulo 1, assim com esta parte final um bocadinho, mas foi um bocadinho mais, não é? Mais densa, mas eu também só quis dar uma ideia do que é que acontece com a implicação. E agora
vamos ainda, neste bocadinho, iniciar o capítulo 2. Ok, isto já vai uma aula comprida, embora não tivéssemos falado de muitas coisas, treinámos muitas coisas, enfim, então vamos só parar assim uns segundos em que podem respirar fundo para relaxar um bocadinho e para agora abrirmos aqui um novo capítulo. Quando iniciamos algo novo, é importante o início, não é? Diz-nos o que é que vai ser isto, mas por outro lado é sempre uma marcha um bocadinho mais descontraída no início, porque ainda não temos muitas coisas para ter em conta. Vamos então aproveitar depois de relaxarem, respirarem fundo, espreguiçarem-se, se quiserem, um bocadinho, para descontrair. Vamos então para os últimos minutos da aula, mas que são minutos muito importantes, porque vamos começar um novo capítulo, ainda na lógica. Vamos lá ver o que é que isto vai ser, este novo capítulo. Ora, muito bem. Capítulo 2. O capítulo 1 foi o cálculo proposicional. Trabalhamos com proposições. O capítulo 2 é o cálculo dos predicados. Vamos trabalhar com predicados. O que é isso de predicados? Para ver o que é que está em jogo é assim. Quando nós estudamos o capítulo 1, agora se nós refletirmos um bocadinho no capítulo 1, há uma coisa muito importante no capítulo 1, é fazer argumentos corretos, ter argumentos corretos. E já sabemos que isso está intimamente ligado a provas formais, porque a prova formal, digamos, que podemos dizer é outra forma de nos dar um argumento correto. Digamos assim, por tudo que vimos. Portanto, esta questão dos argumentos corretos é central no capítulo 1. E vai ser também central no capítulo 2. De maneira que nós, no capítulo 2, vamos ver agora, nós vamos ver que há um certo tipo de argumentos que nós fazemos no dia a dia e que nós sabemos, sem lógica nenhuma, toda a gente sabe que aquilo está correto, não é? A gente sabe que se está a pensar bem, mas são argumentos corretos que não cabem, que não se podem explicar na lógica proposicional que nós estudamos. Nós precisamos de mais ingredientes para poder traduzir formalmente estes argumentos corretos e termos uma forma de ver de forma rigorosa que são argumentos corretos. Ora bem, e um exemplo disso é este, bem conhecido, que vocês se calhar já estudaram na filosofia, que é assim, não é? Na filosofia, e o Sócrates aqui é o famoso filósofo grego e já vem dele este argumento célebre, que é assim: todos os homens são mortais. Aqui homens é no sentido de humanos, não é? Todos os humanos são mortais. Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Ora, todos nós vemos que isto é um argumento correto. Pensamos assim no dia a dia e em vez da frase ser homem, ser mortal, e se podemos pôr aqui outras coisas, não é? Por exemplo, todos os portugueses falam português. O João é português, logo João fala português. Portanto, é um outro argumento que é igualzinho a este, as frases são outras, mas a estrutura é a mesma. E claro que é isso que nós estamos aqui a captar. É isso que a matemática faz, não é? Captar o essencial que há nas coisas. Portanto, nós vemos que há muitas coisas que dizemos no dia a dia, referem-se a imensas situações, mas por trás tem a mesma estrutura que é esta. Ora, como é que nós vamos traduzir esta estrutura? Eu vou já escrever ainda sem explicar, e depois a seguir vou explicar como todas estas coisas aparecem.
nós aqui, quando dizemos todos os homens são mortais, temos que nos colocar, este todos refere-se a quê? Qual é o nosso universo? Eu vou supor que aqui, que o meu universo, temos sempre que nos reportar ao universo, como vamos ver. Seres vivos. Na Terra, planeta, não é? Pronto. Temos que nos situar no universo, senão não podemos ver bem como é que vamos escrever. Ora, a partir do momento em que eu digo que o meu universo é este, então o que está ali em cima pode ser, o que é que está a dizer? Está a dizer, qualquer que seja o ser vivo que eu considero, se ele é homem, então é mortal. Portanto, eu vou escrever qualquer que seja o X, se o X é homem, e vou escrever assim H de X, então o X é mortal. Por entre parênteses para dizer que o qualquer está a afetar tudo. Portanto, eu vou escrever assim, qualquer que seja o X, isto é, qualquer que seja o ser vivo, se esse ser vivo é o homem, então é mortal. E depois vou dizer, Sócrates é o homem. Portanto, vou escrever, vou aqui dizer que o S representa Sócrates, e escrevo assim, e depois, então, concluo MS. Ora, isto é um argumento correto. E se vocês estão a ver, já viram bem qual é a ideia no capítulo 1, é assim, se isto é um argumento correto, se eu quero que a minha lógica englobe este argumento correto, eu já estou a ver que vou ter uma definição para estas coisas todas, em que isto são fórmulas bem formadas, isto vai ser um argumento correto e depois também vou ter um sistema formal onde eu posso fazer uma prova formal de que das duas premissas de cima eu deduzo a premissa de baixo. Ora, é mesmo isso que vai acontecer e, portanto, este capítulo 2 é sobre isso. É sobre este argumento e outros argumentos do mesmo tipo, quais são as minhas fórmulas bem formadas. Depois a definição de argumento correto acaba por ser o mesmo, obviamente, embora as fórmulas bem formadas tenham muitas mais, e depois como é que eu vou fazer provas formais que englobem também estas situações. É este o tema do capítulo 2. Ora bem, então vamos começar por ver os símbolos que vamos usar, e estão aqui já alguns exemplos. Vamos ter frases deste tipo, x é par, em que eu vou representá-las por P de x. Portanto, o x aqui é como se fosse uma variável e P de x significa x é par. Ou coisas assim, T de xy, em que isto significa x é tão alto como o y. Portanto, x e o y são variáveis e o T de xy vai significar, se eu lhe der significado, não é? Quando eu vou para aquela parte em que estou significado. Isto vai se tornar mais claro. Portanto, T de xy vai significar que x é tão alto como y. Por exemplo, se o A for a Ana e se o J for o João, então T da J significa a Ana é tão alta como o João. Depois, por exemplo, eu posso ter x mais y igual a 0 e dizer que isso é representado por Q de xy. Por aí fora, não é? X é pai de y e depois aqui x vezes y é igual a z. Portanto, eu vou ter isto que vou chamar predicados, são os meus predicados atómicos, isto é a base. Isto é a base. Depois, o número de variáveis é a aridade portanto, eu tenho aqui um de aridade 3, de aridade 2, por aí fora. E já agora, quando eu substituo isto por valores, os meus predicados transformam-se em proposições que podem ser verdadeiras ou falsas, obviamente. Como já viram também, só vou terminar com isto, vamos usar dois símbolos, que é o qualquer, que é o quantificador universal, e vamos usar o quantificador existencial, com os significados que vocês já conhecem. Pronto, e depois vamos usar os símbolos do cálculo proposicional. Olha, vamos então acabar aqui. Continuação de uma boa semana, está bem? Até à próxima. Vou então terminar.